Bom dia, alunos do nono ano da Escola Estadual Professor Joaquim José de Oliveira. Hoje é dia de estudar matemática. Apostila, PET 4, semana 3, páginas 24 a 26. Unidade temática: álgebra. Objeto conhecimento: funções, representações numéricas, algébricas e gráficas. Conteúdo relacionado: função afim, par ordenado, plano cartesiano, construção de gráficos. Então vejam bem, pessoal, nós vamos dar continuidade a essa semana sobre o nosso estudo falando sobre funções polinomial do primeiro grau. Então nós já vimos nas semanas anteriores aí o que é uma função, não é isso? Nós vimos que função é toda aquela que pode ser escrita na forma f de x igual a x mais b, onde a deve ser sempre diferente de zero, não é isso? Então nós vimos função afim. Dentro das funções afim, nós vamos trabalhar hoje com função linear. Vejam bem que função afim nós estudamos a semana passada, certo? Então nós vamos a alguns casos especiais. Então, nós temos casos especiais da função afim ou função polinomial do primeiro grau. Então, nós vimos que dentro das funções nós vamos ter dois casos especiais chamados de função linear e função identidade. Então, o que vem a ser a função linear? Como que ela é escrita? Ela é escrita na forma, f de x igual a x com a diferente de zero e b igual a zero. É um caso especial da função afim, e seu gráfico é uma reta não paralela ao eixo das coordenadas, que passa pelo ponto 0, 0. Então, nós temos três exemplos aí, certo? Então, o primeiro exemplo, qual que é a função? F de x igual a 2x. Então, qual é o valor de A? É o termo que acompanha a variável x. Então, no caso, é o 2. Então, A é igual a 2 no primeiro caso. Não é isso? No segundo, nós temos o quê? F de x igual a menos 3x. Qual que é o valor de A? A é igual a menos 3. No terceiro exemplo, qual é a função? H de x igual a x. Qual é o valor de A? Vejam bem que não tem número. Quando não tem número, nós dizemos que A é igual a 1. Correto até aí? Outra observação que nós devemos ter. Vejam bem que no primeiro caso, passa no ponto 0, 0, né? O A, por ser positivo, o 2 não tem sinal, então a função ela é crescente. Ela passa no primeiro quadrante e no terceiro. Analisem bem, certo? Então, qualquer valor que você der para x, o valor de y vai ser maior. Então, a tendência dela é crescer. Agora, no segundo exemplo, nós temos g de x igual a menos 3x. Note que o a é negativo, então ela passa no quadrante 2 e quadrante 4. Então, ela vem nessa posição. Aí nós dizemos que ela é o quê? Decrescente, correto? E o terceiro exemplo, que é a identidade, que é a função identidade, é aquela que passa no ponto 0, 0, né? O valor de x é sempre 1. Então, nós vamos dizer o seguinte, que quando x valer 1, o y vale 1. Se o x valer 2, o y vale 2. Se o x valer 3, o y também vai valer 3. Então, nós vamos ver que ela passa pelo sempre cortando esse quadrante aqui ao meio, formando dois ângulos de 45 graus. Note que a interseção das retas aqui forma um ângulo reto, né? Que mede quanto? 90 graus. 90 dividido por 2 dá quanto? 45, certo? Então, esse é um caso especial da função linear, chamada de função identidade, justamente porque ela corta, né, o quadrante ao meio, né? Seria a mesma coisa de uma bissetriz do ângulo total, certo? Então, vamos às atividades na próxima página. Observe a seguinte proporção. Para produzir 1 kg de sorvete,
utiliza-se de 2 litros de leite. Para expressar essa proporção, podemos usar uma função f, cuja lei de formação é f de uma função afim, onde fica expressada pela seguinte fórmula: f de x. Então a fórmula é f de x igual a 1 meio de x, em que f de x, que representa a quantidade em quilogramas de sorvete produzido, quando se utiliza x litros de leite utilizados na produção do sorvete. Nesse caso, o valor de A é quanto? E o valor de B, quanto vale? E o domínio da função f é o conjunto numérico, qual conjunto que representa? Então vamos analisar a seguinte fórmula. O valor de A é o termo que acompanha a variável x. Então qual que é o termo que acompanha a variável x no caso aí? Observe aí a figura, ó. Certo? Tem o termo B na função? Analisem, olhem, certifiquem. Não tem o termo B. Quando não tem, o B vale quanto? Se não tem, qual que é o valor de B? E o domínio? O que é domínio? Domínio é o valor de x, certo? Então, quanto você coloca, né, um determinado número para representar o x, ele é chamado de domínio. Então, são os valores que você atribui à variável x, certo? E note bem o seguinte, que para essa situação, não podemos trabalhar com número negativo, porque não tem como você utilizar menos 1 litro de leite, menos 2 litros de leite. Então, você tem que utilizar sempre o número quê? Positivo. Então, nesse caso aqui, o x vai ser sempre o quê? Maior que zero, né? Então, os números reais têm que ser o quê? Positivo, certo? A seguir, complete a tabela, construa o gráfico dessa função no plano cartesiano e responda as seguintes questões abaixo. Então, observe. Nós temos o quadro aqui, ó. Não é isso? Aqui na primeira coluna, eu tenho o valor de x que foi atribuído. 0 litros, 2 litros, 4 litros e 6 litros de leite. O que é para você fazer? É para você pegar esses valores e substituir na segunda coluna, né? Que é que representa o quê? Y é igual a f de x, que é igual a 1 meio de x, que é a função dada na situação, certo? Então, em cada linha, onde tiver x, você vai colocar o valor atribuído, ou 0, na segunda linha você vai colocar 2, na terceira linha você vai colocar 4, na quarta linha você vai colocar quanto? 6, certo? Substituindo o valor, você vai encontrar o valor de y. Então, note bem a primeira situação, como ficaria aí, ó. Y, no caso, né, é o valor que eu vou encontrar no par ordenado. Então, o x eu já tenho, que é quanto? 0. Agora eu vou achar o valor de y. Então, no lugar do f de x, você vai colocar quanto? 0. Então, vai ficar 1 meio vezes 0. 0 multiplicado por qualquer número é quanto? 0. Então, o par ordenado é 0, 0. Note bem, afirmando mais uma vez, que vai partir no gráfico sempre da origem, ó. 0, 0. Certo? Na segunda situação, o x vale quanto? 2. Então, você vai colocar 1 meio vezes 2. Aí você substitui, né? Por um denominador, multiplica o numerador e o denominador e divide. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2 dá quanto? Aí você vai completar aqui. Correto? Para a construção do gráfico, você vai pegar os valores que você atribuiu aqui, que você achou. Vejam bem que o primeiro foi dado, né? Então, o primeiro número é sempre no x, que é a reta horizontal, né? Ela representa o quê? O leite, que é o litro de leite. E aqui, o sorvete, que é o quilo de sorvete, né? Então, nós vimos que se você usar 0 litro de leite, você vai fazer 0 litros de sorvete. Então, se você usar 2 litros de leite, quantos litros de sorvete você vai fazer? Aí você vai observar aqui, colocar os pares ordenados aqui e, em seguida, traçar a reta. Correto? Então, essa reta aqui é o gráfico da função, que vai passar pelos pontos que você encontrar neste quadro. Certinho? Respondendo às questões abaixo. Letra A. A lei de formação f de x igual 1 meio de x
é uma função linear ou é uma função identidade? Então, para isso, você tem que saber o que é uma função identidade, o que é uma função linear. Então, nós já vimos, né, no quadro anterior, na página anterior, né, que função linear é quando, no caso lá, né, nós temos o valor de x e x tem que ser sempre o quê? Maior que zero, não é isso? E b podendo ser, né, igual a zero, que no caso aqui. E a identidade? O valor de x tem que ser sempre igual a quanto? Igual a 1, né? E o meio é igual a 1 ou é diferente de 1? Então, nesse caso, ela é linear ou ela é identidade? Letra B. A lei de formação f de x igual a 1 meio de x é de uma função estritamente crescente ou estritamente decrescente? O que vocês acham? De acordo com a explicação anterior. Ela está crescendo ou ela está decrescendo? O valor já é positivo ou o valor já é negativo? Letra C. De acordo com a proporção estabelecida, para produzir 10 kg de sorvete, utiliza-se quantos litros de leite? Então, note bem aí a situação agora, né? Ele deu a quantidade de sorvete e quer saber a quantidade de litros de leite. Lá no quadro acima, ele deu o leite e você achou o quê? O quilo de sorvete. Então, agora é o contrário. Então, como que ficaria a situação para você representar esse número aí na função? Então, vejam bem a função que eu fiz lá. F de x representa o quê? O quilo de sorvete. 1 meio de x, o x representa o quê? O litro de leite, não é isso? Então, agora ele deu o quê? Ele deu o quilo de sorvete. Então, ele quer saber, em 10 quilos de sorvete, quantos litros de leite ele vai precisar. Então, veja bem que nós temos uma equaçãozinha aí, né? O que está acontecendo? Esse 1 meio está multiplicando, ele vai passar para cá o quê? Dividindo, né? Então, vai ficar 10 dividido por 1 meio. Divisão de fração. Qual que é o procedimento? Transforma a divisão em multiplicação. Então, vai ficar 10, o inverso da divisão é multiplicação. Quando faz o inverso da operação, faz também o inverso da fração. Qual que é o inverso de 1 sobre 2? É 2 sobre 1, que é 2 inteiro. Então, 10 vezes 2 dá quanto? Então, isso aqui é a quantidade de quê? De leite que vai utilizar. Letra D. De acordo com a proporção estabelecida, com 100 litros de leite, pode-se produzir quantos quilogramas de sorvete? Então, pensa no quadro acima aqui, ó. Aqui ele usou 0, 2, 4, 6. E se ele usar 100? Qual que é o valor de y que você vai encontrar? Então, no lugar de x, você vai colocar quanto? 100. Aí você vai resolver e vai chegar à conclusão, né? A quantidade de quilogramas que vai utilizar aqui, né? Aqui no caso, né? Que seria a resposta, certo? Pense, analisa, né? Faça com bastante atenção e cuidado. E não esqueça, os cálculos têm que ficar no caderno ou na apostila. Atividade 2. Analise o gráfico da função f, r em r, abaixo, e preencha as lacunas corretamente, que está na próxima página. Então, o que nós temos aí? Nós temos aí um gráfico meio complexo, né? Parece meio complicado, mas não é não. Vamos analisar aí, ó. Aí nós temos, para vocês terem uma noção, nós temos 5 funções. Aqui, ó, esse primeiro intervalo aqui é uma situação. Essa parte aqui é outra situação. Aqui, outra, 3, mais um, 4, mais um, 5 situações. Então, nós temos 5 funções representadas em apenas um gráfico, certo? Então, agora nós vamos destrinchar isso aí, tá ok? Então, primeiro você observa o que está acontecendo, né? Analisem que tem função aí que não está passando, né? No ponto de origem, nós temos ponto de origem somente este intervalo aqui, ó, que passa pela origem. Então, aqui nós temos uma função que afim, né? Aqui, ó, lá na página 19 tem uma explicação sobre esse tipo de função que acontece quando a reta é paralela ao eixo x. Ela é chamada de função constante, né? Quando que nós temos uma função constante?
quando a função f de x é igual a b. Então, ela não tem o termo ax, né? Então, nós dizemos que o a é igual a zero. Então, isso aqui praticamente não é uma função. Ela é considerada, mas na verdade não é, porque para ser função, lá falou que o a tem que ser diferente de zero, lembra? Certo? Então, isso aqui é uma função o quê? Constante, certo? Então, nós temos esse intervalo que é uma função constante, esse outro intervalo que é outra função constante, né? Aqui eu tenho uma função que já dá para perceber que ela está indo, né, cortando sempre, né, o segundo e o quarto quadrante. Então, ela vai ser uma função decrescente. E aqui nós temos uma função que passa pela origem, então já vai perceber que ela é uma função que é identidade crescente, e essa outra também é outra função crescente que está subindo, né? Porque aqui nós poderia prolongar a reta, não é isso? Então vamos analisar, analisem direitinho, olha a posição do gráfico, das retas que está acontecendo, para a gente responder as perguntas seguintes, ok? Então siga aí, ó. A função f é definida por 5 sentenças e seu gráfico é constituído por 2 semirretas e 3 segmentos de reta. Quais são as 2 semirretas e quais são os 3 segmentos de reta? As semirretas é este intervalo, porque aqui, ó, tende por infinito, tanto para a esquerda quanto para a direita. Então, esse aqui são os 2 segmentos de reta, né? As 2 semirretas, aliás, desculpa. E os 3 segmentos, ó, primeiro segmento, segundo segmento, terceiro segmento, ou primeiro, segundo, terceiro segmento. Então, nós temos 3 segmentos que tem começo e fim, né? E aqui nós temos o começo, tende para o infinito, para a esquerda, temos o começo, tende o infinito para a direita, certo? No intervalo, note bem o símbolo, ó. Isso aí é o símbolo de infinito, certo? Vejam bem que tem um parênteses, quer dizer que há continuidade, é infinito. E o outro número, menos 3, veja que fecha o colchete. Então, esse aqui é o início. Ele tem começo, mas não tem fim, certo? Então, no intervalo menos infinito e menos 3, a função f é definida por f de x igual a quanto? Então, note bem, o que eu falei para vocês? A reta, ela é o quê? Paralela. Então, ela não tem o termo a. O x lá, né, que acompanha a variável x, a é igual a zero. Então, ela só tem um termo b. Qual que é o valor de b naquela expressão? Olha lá para vocês verem, ó. Ó, temos o começo aqui, que é o valor de x, que é menos 3, e também vai aonde? No 3, ó. Menos 3 dá 3, menos 4 dá 3, menos 5 dá 3, então ela é o quê? Constante, né? Então, o valor de A é sempre igual a zero. Então, no caso aqui, o valor de B vai ser quanto? Ó, vai ser o número que representa isso aqui, ó. Quem é? Naquele caso, a reta não subiu nem desceu, ela é paralela. Então, no caso, ela é o quê? A função é o quê? Lá na página 19 tem a explicação, né? Então, aí você vai ver e completar aqui o quadro, certo? Continuando. No intervalo menos 3 e menos 1, a função f é definida por f de x igual a menos 2x menos 3. Vejam bem que já deu a função, né? Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo o valor de A. Quem que é o valor de A? Você põe aqui. Quem que é o valor de B? Você completa aqui, certo? Logo, o intervalo menos 3 e menos 1, a função f é estritamente o quê? Ela é crescente ou ela é decrescente? Pelo valor de A,
você tem condições de responder. O A é positivo ou o A é negativo? Analisem. Vejam, lembram, né? Negativo, decrescente. Positivo, crescente. Próximo. No intervalo menos 1 e menos 2, a função f é definida por f de x igual a quanto? Aí analisem certinho lá o que está acontecendo. Essa lei de formação é a lei da função o quê? Linear ou identidade. Ou seja, afim ou a função identidade. Certo? Logo o intervalo abriu e fechou. Então é o quê? Segmento de reta, não é isso? A função que você achou, ela é crescente ou decrescente? O valor de A é positivo ou é negativo? Complete. Próximo intervalo. Olha para você ver. Ela é a reta o quê? Paralela. É a mesma situação da primeira lá, ó. Certo? Porém, lá na primeira, era na variável, o B era igual a quanto? E agora? O B vai ser igual a quanto? Certo? Então já viu que quando ela é paralela, né, a reta é paralela, nós dizemos que A é igual a zero. Então não existe o termo da variável x, somente o termo B. Logo no intervalo 2 e 4, a função é o que? Constante, crescente ou decrescente? Complete. No intervalo 4 e infinito, é a última representação, ó. Lembre, é um segmento de reta, porque tem começo e não tem fim, segue para o infinito. A função f é definida pela fórmula f de x igual a 1/4 de x mais 1. Essa lei de formação é a lei de uma função afim, sendo A. Qual que é o valor de A? Qual que é o valor de B? Logo, o intervalo 4 e mais infinito, a função é estritamente o quê? Crescente, decrescente ou constante? Complete. Pois bem, pessoal, nossa atividade é somente até aí, certo? Então faça com bastante responsabilidade, estude, analisem as semanas anteriores para você fazer as atividades corretamente. Depois, tire uma foto e envie no particular, através do WhatsApp. Tá ok? Até a próxima. Tchau, tchau.